Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei prosseguimento com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Interessante é que o capítulo 12 e também o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele vai falar a respeito dos nossos relacionamentos nos capítulos 12 e 13. Do versículo 1 ao 2 do capítulo 2, Paulo ele fala do nosso relacionamento primeiramente com a pessoa do eterno Deus. Dos versículos 3 até o versículo 16, Paulo ele fala do nosso relacionamento com outras pessoas, com outros irmãos, com outros cristãos. Então, primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento com outros cristãos ou com os nossos irmãos em Cristo. Depois, dos versículos 17 até o 21, Paulo ele fala do nosso relacionamento com os nossos inimigos, como é que nós nos relacionamos com aqueles que nos odeiam, que são nossos inimigos. Depois, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 14, Paulo ele fala do nosso relacionamento com o Estado, com as autoridades, com o Estado constituído, o qual nós vivemos nele aqui nesta terra. E veja que tudo isso está debaixo de uma autoridade. Nós devemos ser submissos a Deus, mas também devemos ser obedientes às autoridades. Claro, devemos ser obedientes às autoridades até que este Estado, essas autoridades, estejam de acordo com os princípios da palavra de Deus. Quando o Estado ele extrapola os limites e as regras, as leis que são determinadas pelo Estado saem fora dos padrões bíblicos, aí sim, nós não somos mais obrigados a estar debaixo dessa autoridade, que é o Estado, o qual foi constituído por Deus. Porque a autoridade maior, ela é do Senhor, ela é de Deus. Por isso que o capítulo 12 já começa primeiramente aí, o nosso relacionamento com Deus. E começa dessa forma aí o versículo 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeira coisa, Paulo ele começa rogando, pedindo aos irmãos. Eu peço, irmãos. Interessante é que a palavra grega para rogar é parakalo, que vem da palavra parakaleo. Parakalo da ideia de chamar para. Olha, e o parakalo é o seguinte: é convocar, chamar, pedir, solicitar, exortar, admoestar. Significa o quê? Esta palavra parakalo, que vem de parakaleo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, eu peço a vocês, eu exorto vocês, eu admoesto vocês para quê? Para que
pelo que a compaixão de Deus aí fala de misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus tem para conosco. Ele tem misericórdia para com a raça humana. A misericórdia também significa compaixão, igual está nesta versão que eu estou lendo. A versão revista e atualizada fala de misericórdias. A NVI também ela fala de misericórdias. Misericórdias aí é uma palavra que manifesta o quê? Piedade. É alguém que olha para nós e coloca o seu coração nas nossas misérias, sente as nossas misérias e age em prol de nós. Por isso que ele fala, rogo-vos, pois eu peço, irmãos, eu admoesto vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e também cheio de graça, porque pela graça nós somos salvos. Então é um presente de Deus. Interessante que através da graça nós recebemos algo que nós não somos merecedores. E pela compaixão ou pela misericórdia de Deus, nós deixamos de receber algo que nós éramos merecedores, que é o quê? O inferno, a perdição. Nós, seres humanos, pecadores, nós merecíamos o quê? O inferno, a perdição eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia ou compaixão, Ele olhou para nós e aplicou esta misericórdia em nossas vidas, impedindo assim que nós fôssemos enviados para o quê? Para a perdição, para o inferno. E ele diz, olha, que apresenteis. Interessante, parece que Paulo, o que ele tem em mão é o seguinte, vocês vão ofertar, apresentar é ofertar. A palavra grega traz essa ideia também de ofertar. Então, olha, que vocês ofertem os vossos corpos, ou o vosso corpo em sacrifício vivo. Claro, Paulo aqui eu creio que está contrastando o sacrifício da antiga aliança, ou a oferta da antiga aliança, que ela era feita com animais e o animal era morto, o sangue derramado. Então, a oferta era uma oferta sacrificada. Esse animal ele era morto, o sangue derramado para cobrir o pecado do homem. Mas aqui agora, Paulo diz, olha, vocês têm que ofertar o vosso corpo. Lá no passado, um animal, ele era ofertado em lugar do ofertante. Quem deveria morrer era o ofertante. Mas ele apresenta um animal, uma ovelha, ou um boi, um novilho, ou um pombinho, dependendo da condição financeira. Ele apresentava este animal, esta ave, ao Senhor, e esta ave era morta, ou esse animal era morto, o sangue era derramado no lugar do pecador. Agora aqui não. Paulo disse, olha, vocês têm que ofertar o quê? O vosso corpo. Morto? Não. Vivo. Por isso que ele fala de sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício morto. Agora, aqui não é necessário mais o homem trazer um animal para ser sacrificado, morto ali sobre o altar. Não. Agora nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo. A vítima agora é apresentada viva diante de Deus. Santo, olha aí, santo e agradável, ou aceitável. Agradável aqui, a palavra grega dá a ideia de aceitável. Então, uma oferta viva, uma oferta aceitável a Deus. E ele diz que é o vosso culto. Aqui, a palavra culto é uma palavra grega também que é latreian. Latreian dá a ideia de serviço a Deus, adoração a Deus, e remete também para o Antigo Testamento, que era o serviço de adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei levítica. Então era o culto sagrado a Deus. E ele fala que é o vosso culto, serviço a Deus, racional. Aí a palavra para racional, a palavra grega é logikos. Logikos dá a ideia de claro, vem de uma palavra grega que é logos, e do logos vem o lógico, de acordo com a palavra. O culto, então, o nosso culto com raciocínio, é o
culto a Deus de acordo com a palavra dele. Então nós não podemos oferecer um outro culto que não seja de acordo com a sua palavra. Por isso que é de acordo com a lógica, de acordo com a razão. Então o culto a Deus, ele tem que ser conforme aquele que está informado na sua palavra, a palavra dele. Então, por isso que essa palavra grega vem de logos, palavra. O culto deve ser a Deus de acordo com a sua palavra. Prosseguindo aí, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante. Primeiro, então, ele falou, e não vos conformeis. Interessante que a palavra grega para conformar aí dá a ideia de esquema. Não entreis no esquema do mundo. Não entreis no padrão, não se amoldem. É como se eu entrasse numa moldura e que essa moldura fosse o mundo, é moldar de acordo com. Ou seja, eu não tenho que entrar de acordo com o molde de quem? Deste mundo. Algumas traduções falam séculos, a minha fala a palavra aí, com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Eu não tenho que entrar nos moldes, na forma deste mundo, mas ele disse, mas transformai-vos. A palavra grega também para transformai-vos é uma palavra que significa metamorfo. Metamorfo é mudar de forma. Então, eu não estou agora de acordo com a forma do mundo, com os padrões deste mundo, mas agora eu me transformei, eu mudei de forma. A minha aparência agora, ela tem que ser a aparência de Cristo. Eu tenho que resplandecer o brilho de Cristo Jesus em minha vida. E, olha aí, mas transformai-vos, que é metamorfo, pela renovação. Renovação aí da ideia de restauração completa. E é uma mudança para melhor do vosso quê? Do vosso entendimento, ou algumas traduções, o que? Da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que eu possa experimentar. Veja aí. Então eu tenho que não me conformar, não entrar nos moldes, na forma, nos padrões deste mundo, mas eu tenho que transformar a minha mente para que eu me pareça com Cristo, para que eu tenha a mente de Cristo, para que eu brilhe a luz que é em Cristo e a minha mente seja o que? Renovada. Todo o meu entendimento seja renovado, seja mudado para melhor. Agindo dessa forma, eu vou passar para o seguinte, para que experimenteis, para que eu possa provar o quê? Qual seja a boa, olha aí, a boa, essa palavra grega aí é agathos. Agathos é da ideia de boa, de saudável, de útil, de amável, de agradável. E perfeita vontade, olha aí, perfeita vontade de Deus. Então veja bem que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento santo, puro, agradável. E eu não posso me amoldar com o sistema deste mundo. Se eu me tornar amigo deste mundo, eu automaticamente tornarei inimigo de Deus. Lá na carta do apóstolo João, a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se algum ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Interessante esse versículo 15 do segundo capítulo da primeira carta do apóstolo João.
Não ameis ao mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que o apóstolo Paulo olha, não vos conformeis com este mundo, não entrem na forma, nos padrões deste mundo, porque este mundo, não falo do globo terrestre, no aspecto físico, mas eu estou falando do mundo como sistema que domina este mundo, a maneira de proceder deste mundo não é do Pai. Nada aqui neste mundo está de acordo com a vontade do Pai. Mas nós que somos salvos em Cristo, que pertencemos a Deus, nós temos que ser o que? Transformados pelo Senhor. É uma transformação para melhor. Tem também uma citação lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual que é a vontade do Senhor, então? Que nós nos tornemos o quê? Santos. Assim como Ele é santo, nós devemos ser santos também. Santo é o quê? Separado. É por isso que a igreja tem este nome, que vem da palavra eclésia. Eclésia dá a ideia de kalel, os chamados para fora, aqueles que foram chamados do mundo para vir até Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte, porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que eu seja santo, separado, chamado para fora. E ele diz, que vos abstenhais da prostituição. Outra citação também está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, que não age segundo o senso, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que saber qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a seguinte, que nós não devemos amar este mundo, não nos amoldarmos a este mundo, não vivermos de acordo com os princípios, com os padrões deste mundo, mas que nós sejamos como Ele é, santo. Claro que na sua totalidade, na sua plenitude, nós jamais seremos como Ele é, mas nós devemos tentar a cada dia ser santo. Que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar força. Interessante também que tem uma outra citação, aí voltando no versículo 1 desse capítulo 2, capítulo 12, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, vós também como pedras vivas, vos edificai em casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, que nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, nós somos comparados a quê? Pedras vivas, e que estas pedras vivas, elas estão edificando um prédio, um edifício, e esse edifício é um edifício espiritual, e que ao edificar esse edifício espiritual, essa casa espiritual, e possamos o quê? Oferecer sacrifícios espirituais, que esses sacrifícios sejam o quê? Agradáveis a Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Não como os sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, esse sacrifício passageiro, temporário, mas agora o nosso sacrifício tem que ser santo, agradável diante do Senhor. Eu vou ficando por aqui, porque no próximo vídeo eu estarei falando a respeito do nosso relacionamento com outros cristãos. E ele vai do versículo 3 até o versículo 16. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe
e até lá.